prestei atenção no discurso de Lula. E Luiz Inácio Lula da Silva fez muita questão de deixar claro, olha, quem está aqui, quem você está vendo aqui são adversários, mas a eleição acabou e agora Tarcísio vai governar São Paulo, eu tenho a obrigação de governar o Brasil e o prefeito tem a obrigação de reconstruir São Sebastião. Olha aí, Lula puxa Tarcísio, o prefeito, e ele fala... eu não sei qual é o partido do prefeito, eu sei qual é o partido do Tarcísio. E eles sabem, os dois sabem qual é o meu partido. Mas isso não importa. O nosso trabalho agora é ajudar o povo. Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu, portanto, produzir um contraponto forte e marcante em relação ao comportamento que Jair Bolsonaro tinha com seus adversários políticos. E quem está dizendo isso não sou eu. A avaliação é de aliados do próprio ex-presidente, que está nesse momento em Miami. Duas questões foram preponderantes. Primeiro, a disposição de Lula, está sendo muito explorado nas redes sociais, a disposição de Lula de ter cancelado, assim, você ouviu o ministro Alexandre Padilha trazendo aqui a linha do tempo, assim que o governo é avisado de que a tragédia era grande, Lula telefona para o prefeito e manda avisar todos os ministros que era para desembarcar em São José dos Campos rumo ao interior, à região litorânea de São Paulo. Por quê? Porque ele queria sobrevoar e ver pessoalmente o tamanho do estrago. Isso por si só já marca um contraponto forte em relação a Bolsonaro, né? Se você lembrar o que aconteceu, por exemplo, quando teve cheia na Bahia também por chuvas, uma chuva devastadora que deixou muita gente desabrigada, Bolsonaro produziu fotos, gente, passeando de jet ski na região sul do país, em Santa Catarina. Depois, quando houve cheias, mesmo na região sul, onde Bolsonaro tem seus maiores índices de votação, o presidente disse que esperava não ter que interromper o recesso mais cedo por conta da tragédia. Então, essa posição de Bolsonaro, que inclusive produziu imagens, né, dele desfilando de jet ski, parando para cantar hino misógino em lancha, tudo isso produz esse contraponto forte, foi exatamente o que Lula quis fazer aí. Mas, né, segundo esse aliado do ex-presidente, tem uma outra questão, né, que é o fato de Lula ter falado, olha, em primeiro lugar está o povo. Eu vou trazer para vocês aqui o que foi que disse um aliadíssimo de Tarcísio e aliadíssimo de Bolsonaro. Esse, inclusive, é cardeal, presidente de partido. Eu perguntei para ele o seguinte, né? Eu perguntei, o senhor acha que é importante essa imagem agora com Luiz Inácio Lula da Silva, inclusive de Tarcísio, né? E ele falou, claro, o povo em primeiro lugar. É isso o que essa foto diz. Então, na hora do aperto, não importa, né? As pessoas precisam de ação. Todos esses são homens públicos e precisam, então, mostrar serviço. Por conta disso, foi considerado um gol de comunicação. Infelizmente, a política se exerce também nesses momentos, né? O contraponto forte e marcante que até aliados de Bolsonaro admitem que Luiz Inácio Lula da Silva conseguiu imprimir na gestão dessa crise, pelo menos neste primeiro momento, nesta segunda-feira, coisa de 24 horas após ali as primeiras imagens dessa tragédia que abate o litoral paulista terem ganhado a atenção do Brasil e também no noticiário internacional. Vem pra cá, Larissa Rodrigues, pra gente falar. Quero ouvir um pouquinho do que você conversou, Lari, com as fontes, porque hoje era só isso que se dizia, né? Era só isso que se dizia. Inclusive, um aliadíssimo de primeira hora de Jair Bolsonaro disse: o presidente errava muito nessas horas. Ele errava muito nessas horas e Lula não cometeu o mesmo erro. Larissa. Dani, desde ontem, né, eu comecei a trabalhar ontem por volta das 11 da manhã e fechando o jornal, a gente estava aqui no 360 conversando com os editores e perguntando como que está essa conversa com os ministros. Já teve algum tipo de confirmação? Aí, não, então vou atrás. A primeira conversa que eu tive com o pessoal do Ministério do Desenvolvimento Regional, da Integração, do ministro Valdez Góes, era de que já tinha uma ordem chegado lá para responder não só qualquer demanda externa, como qualquer demanda da imprensa. De que agente da imprensa, a partir do momento que viesse comentar com o ministro ou de forma oficial pedindo um posicionamento, uma nota, de que não era para demorar ter resposta, para mostrar que o governo federal estava atento e iria agir.
Eu lembro que era mais ou menos umas 5, 6 da tarde, eu voltei a falar com algumas fontes do governo federal, que já começou aquelas notícias, não vai só o Góes também amanhã, vai ir outros ministros, Simone Tebet está lá perto, o ministro Jader Filho também, porque, em tese, cidades cuida mais da parte antes da tragédia. Então, a partir do momento que a tragédia foi instalada, como a gente, infelizmente, está noticiando, já caberia ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Mas todo mundo pontuando que todos os ministros iriam, que a ordem era formar uma espécie de comitê do governo federal para mostrar que o governo federal estava atento e disposto a dar qualquer tipo de resposta que viesse por parte desses municípios ali na região de São Paulo. Aí eu me lembro que eu perguntei até o ministro, e o presidente? Larissa, pode aguardar que até o final da noite vai ter uma agenda com ele e, inclusive, um posicionamento do vice-presidente Geraldo Alckmin, que foi governador de São Paulo por diversos mandatos e é ali de São Paulo. Então, também teve uma certa tendência, um certo esforço para que os ministros que tinham relação com São Paulo viessem a público se posicionar. Então, houve isso que para demonstrar que em 45 dias, 50 dias de governo, essa é a terceira crise. A primeira crise foi a do dia 8 de janeiro. Ela acaba tendo sendo uma crise à parte, porque foi mais institucional, claro, teve toda a destruição, mas era uma crise mais política, mas que crises reais me nominaram assim, eu vou abrir aspas, que foi a do povo Yanomami e agora, em especial, essa em São Paulo, era para ser respondido de forma rápida, com a presença de Lula e com essa tentativa de mostrar união. Porque muito se fala que Lula é ambíguo nas palavras, que ao mesmo tempo que ele fala que vai juntar o país, vai para o microfone e acaba atacando o antigo governo, mas que seria nessas situações de crise que Lula daria a resposta de que foi eleito por uma frente ampla numa tentativa de juntar o país e que por isso tanto se destacou hoje o posicionamento, e Lula falou isso em seu discurso, de estar ao lado de, abre aspas, inimigos políticos, de mostrar que a política ela precisa se unir quando o país está em crise. Essa é uma tentativa do novo governo passar com todas essas ações, Dani. A coisa que está sendo muito explorada, né, essa imagem, né, no final do ano, 28 de dezembro de 2021, né, a Bahia estava submersa, uma boa parte da Bahia estava submersa. Bolsonaro estava na cidade de São Francisco do Sul, em Santa Catarina, passeando pela Praia do Forte, e aí disse o seguinte, né, espero não ter de voltar antes do Réveillon para vistoriar o que estava acontecendo na Bahia. Tem outros momentos de gravidade aí, inclusive na pandemia, né, no qual o presidente para andar de lancha e ouve música de teor político ali, música que é misógina, enfim. E essas imagens vão ficando célebres aí nesses momentos, né? A ausência do presidente nesses momentos-chave. Foi exatamente o que Lula quis produzir, uma base de comparação muito forte, Larissa, ao investir nessa ida pessoalmente, na tomada de decisão rápido e na ideia, principalmente, que é uma outra questão que a gente vai poder abordar agora com algum vagar, de unidade por conta do fim, que é a população. Então, a gente consegue contrastar muito, por exemplo, o que aconteceu entre Dória e Bolsonaro. Adversários políticos, pandemia, um puxando para o lado, o outro puxando para o outro. Dória consegue trazer um contrato de vacina para o Brasil, a Coronavac, e inicia-se aí, por conta da política, um movimento de descredibilizar a vacina, porque era chinesa e porque era a vacina do Dória, encampado por quem? Por Bolsonaro. Ou seja, nas crises agudas, o presidente manteve a posição, a atitude de não se relacionar com esses desafetos e, inclusive, em muitos casos, de aproveitar a crise para, digamos, tentar ali dar um downgrade em quem ele já não curtia muito, em quem era desafeto na política. Isso falando de Jair Messias Bolsonaro. De não ter se portado como chefe de Estado, né? Eu ouvi isso hoje também, de que se você for colocar na ponta do papel, a ida de Lula até essas cidades, esses municípios, na prática ela não ajuda, né? Porque quem vai realmente realizar são os técnicos e é preciso, claro, a verba do governo federal. Mas que a imagem do chefe de Estado está
junto ao povo. Me destacaram, por exemplo, que Lula pede ali também orações para que a chuva não continue. De se mostrar próximo ao povo era a grande... Uai, seu app de vídeos curtos.